Olá, eu sou Eric Bastos, aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas pela instituição Unileia. Vamos falar sobre a flotação e as propriedades da interface. Disciplina esta conduzida pelo professor Leonardo Ribeiro de Oliveira. Iniciaremos pela abordagem, onde falaremos sobre a introdução, os objetivos, o conceito de flotação, o conceito da tensão superficial, os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha e o estímulo ou probabilidade dessa colisão. Falando sobre a introdução, a flotação mineral é a operação unitária mais relevante e bem-sucedida aplicada na separação e concentração dos minerais. Esse processo já é usado por muitos séculos para separar os minerais de valor útil dos gangas agregados no minério. É um processo ágil, eficiente e seletivo, fundamentado na utilização da química de superfície. O processo de flotação consiste na separação de minerais em suspensão em água, ou seja, polpa. Nesse processo, as partículas viajam por certa rota e, num dado momento, abandonam esse trajeto e seguem em um percurso ascendente. Outra variável importante na seletividade do processo de flotação é a distribuição dos tamanhos das partículas, que são influenciadas pela hidrodinâmica da polpa a partir de certa faixa de tamanho. Falando sobre os objetivos, nós compreenderemos o processo de flotação, compreenderemos a tensão superficial e compreenderemos o fenômeno de interação partículas-bolha. Falando sobre o conceito de flotação, a flotação ela é governada basicamente por fatores físicos e químicos. Os fatores químicos abrangem a química de interface, a tensão interfacial e cargas presentes na superfície. E elas acontecem nas três fases do sistema, seja líquida, sólida e gasosa. Os reagentes comandam a química da interface e os fatores físicos abrangem o agrupamento da célula, a hidrodinâmica, a configuração dos bancos de flotação e os elementos operacionais, que são a taxa de alimentação, mineralogia, distribuição granulométrica e a densidade de polpa. Para flotar uma partícula, é preciso que sejam atendidos requisitos básicos, como, por exemplo, a liberação, a diferenciabilidade e a separabilidade dinâmica. Normalmente, os minérios são constituídos por diversas partículas minerais, em que umas espécies serão concentradas, ou seja, minerais de valor, e outras, com menor valor agregado, formam o ganga a ser desprezada. É importante que o mineral tenha a exposição do seu grão mineral valioso, isto é, o grau de liberação é um parâmetro importantíssimo para esse processo. Vamos falar agora sobre o conceito da tensão superficial. A tensão superficial, ou interfacial, é o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre duas fases, ou interfaces, de uma unidade em um processo considerado isotérmico e irreversível. Essa tensão pode vir a ser expressa como força por unidade de área. É importante compreender que os minerais adquirem uma carga elétrica de superfície ao terem suas ligações químicas quebradas na fragmentação. Provocando assim o aparecimento de um gradiente de tensão na superfície,
relembrando que os minerais possuem ligações iônicas, covalentes e metálicas, ou ligações moleculares. As partículas dotadas de ligações superficiais fortes precisarão interagir com o meio com o objetivo de baixar os níveis de energia livre na superfície. A tensão superficial é influenciada pela concentração de soluto. O uso de sais e bases, sem considerar o hidróxido de amônio, aumenta a tensão superficial em relação à água. Já grande parte dos surfactantes, como por exemplo álcoois, carbofilatos, sulfatos, sulfonatos, aminas e sais quaternários de amônio, etc. Esses diminuem a tensão superficial. Falando sobre os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha. Ao longo do processo de flotação, existem ocorrências que incluem a hidrodinâmica e a cinética do sistema, tais como o movimento de bolhas e partículas e a energia mínima de colisão que é preciso para eliminar a camada líquida de água que a separa. Portanto, ainda que os critérios hidrodinâmicos relacionados à interação hidrofóbica entre bolhas e partículas sejam propícios para que a flotação aconteça, é preciso que outros critérios referentes à cinética e à hidrodinâmica do sistema sejam garantidas. As partículas devem colidir com as bolhas, o filme de separação na interface partícula-bolha deve ser o mais fino possível, ou seja, camada hidratada residual que decresce com a hidrofobicidade da partícula e romper durante o tempo de colisão, permitindo assim a adesão da partícula à bolha, formando o agregado. E também o agregado partícula-bolha deve ser resistente e estável, o suficiente para permanecer intacto no equipamento de flotação, até a retirada da espuma. Falando sobre o estímulo ou probabilidade de colisão, para que esses critérios citados anteriormente sejam satisfeitos, é preciso determinar a probabilidade de flotação acontecer. Essa probabilidade de uma partícula flotar é encontrada pelas equações abaixo, onde PC é a probabilidade de colisão entre partículas e bolhas, PA é a probabilidade de adesão das partículas às bolhas, PS é a probabilidade de formação de um agregado partícula-bolha estável e PD é a probabilidade de quebra ou ruptura do agregado partícula-bolha. Bem, pessoal, encerro aqui a apresentação e deixo o meu agradecimento ao professor Leonardo e aos demais colegas. Muito obrigado.